Até o momento no curso, nós somente nos deparamos com espaços-tempos planos, os espaços-tempos da relatividade restrita, e nesta aula, pela primeira vez, nós iremos nos deparar com um espaço-tempo curvo, como veremos agora. Na nossa primeira tentativa de uma teoria geométrica de gravidade, nós iremos caracterizar a deformação do espaço-tempo através deste elemento de linha, onde eu coloquei separadamente a parte temporal e a parte espacial. E agora o que eu farei? Eu vou preencher os coeficientes que representam a deformação em relação à geometria euclidiana da parte temporal e também o coeficiente que representa a distorção da passagem do tempo, que entrará na parte temporal. O coeficiente da parte temporal escreverei como 1 mais 2 φ xi. Esse xi denota que essa função φ ela depende somente das coordenadas que caracterizam a posição espacial sobre seu quadrado. Como nós podemos ver, eu estou escrevendo explicitamente C, não estou fazendo C unitário aqui. E a parte espacial eu escrevo como 1 menos 2 φ xi sobre C ao quadrado. Percebam que tem uma assimetria entre os dois termos. Temos um mais aqui, temos um menos aqui. E o que é essa função φ, que é uma função do espaço? O que é essa função φ? Pois bem, essa função φ, ela nada mais é do que o potencial gravitacional newtoniano. É o potencial gravitacional newtoniano, que é, como nós sabemos, menos g emzão sobre r, onde emzão é a massa do sistema que está deformando, cuja presença dessa massa está causando essa deformação e introduzindo esse elemento de linha. E algumas coisas interessantes de se mencionar aqui é que esse potencial gravitacional, esse φ, ele satisfaz a equação de Poisson, ou seja, o Laplaciano do φ é igual a 4πg vezes a densidade do sistema. E esse φ, ele também obedece à propriedade de que o limite a grandes distâncias da massa, ou seja, fazendo o R num sistema de coordenadas definido de forma apropriada, fazendo o R tendendo a infinito, o φ ele vai tender a zero. Este elemento de linha, ele dá origem a uma métrica que é importante na relatividade geral, que é chamada de métrica do campo fraco estático. Ela é chamada de campo fraco porque ela é uma solução da equação de campo de Einstein, ou seja, ela é prevista pela relatividade geral para curvaturas pequenas, suaves do espaço-tempo, que são independentes do tempo. A relevância astronômica dessa métrica é que ela descreve o espaço-tempo ao redor, por exemplo, do Sol. E, concretamente, essa métrica ela descreve situações nas quais a razão entre o gm sobre seu quadrado, que nós vimos na aula 2, e quando a razão entre essa quantidade aqui, entre o produto da constante da gravitação universal e a massa do sistema dividido pelo quadrado da velocidade da luz e as distâncias envolvidas que você está tratando do sistema,
quando essa razão aqui ela é menor do que 1 milésimo, você pode tratar a curvatura do espaço-tempo usando a métrica de campo fraco estático. Vejamos agora como nós podemos utilizar essa geometria do espaço-tempo do elemento de linha do campo fraco estático para explicar o efeito da gravidade no tempo que nós vimos na aula passada. Consideremos um ponto A que possui, vamos considerar somente uma dimensão espacial x e, é claro, a dimensão temporal. E esse ponto A, ele possui coordenada, a sua localização é xa, e um ponto B cuja localização é xb. E comparando com o que nós vimos anteriormente, isso aqui seria equivalente a duas localizações num foguete sobre a ação da gravidade. Então, aqui seria o equivalente à posição do relógio A, e aqui em B seria equivalente à posição do relógio B, que nós vimos anteriormente. E vamos considerar dois observadores, um que vai emitir, exatamente como na aula anterior, haverá um observador estático aqui em A, e cuja linha de mundo, então, será descrita por essa linha de mundo aqui. E um segundo observador que estará localizado em B, cuja linha de mundo é essa aqui. E o que acontecerá é que esse observador em A, da mesma maneira como nós vimos no caso do foguete anteriormente, ele vai emitir um pulso de dois pulsos de luz. O primeiro, um pulso de luz que vai ser emitido nesse evento e detectado em B nesse evento aqui. E depois de passar um tempo que a gente vai chamar de tempo de coordenada. Depois de passar um tempo de coordenada ΔT, ele vai emitir um segundo pulso de luz na direção de B, que vai ser detectado aqui. E então o intervalo de tempo, o ΔT, entre esses dois eventos na emissão é ΔT, e na observação também é ΔT. Apesar do intervalo de coordenadas entre a emissão dos dois pulsos em A e a recepção dos dois pulsos for igual e ela é a ΔT, o tempo próprio que se passa nos pontos A e nos pontos B são diferentes. Percebam que, apesar de eu ter desenhado as linhas de mundo dos pulsos de luz como tendo um ângulo de 45 graus, por estarmos lidando agora com um espaço-tempo curvo, o ângulo dessas linhas de mundo com relação ao eixo X vai ser quase 45 graus, mas não exatamente 45 graus, porque nós não estamos mais lidando no espaço-tempo plano neste caso. Em ambos os pontos, no A e no B, a nossa tarefa agora é calcular o tempo próprio que se passa em cada ponto. E o tempo próprio ele é definido como menos ds ao quadrado sobre c ao quadrado, como nós vimos anteriormente. Comecemos calculando quanto tempo próprio que se passa entre a emissão dos dois pulsos no ponto A. Então, em A, nós estamos entre a emissão dos dois pulsos, nós temos que o ponto A não muda de posição, não é mesmo? Então, ΔX, ΔY, ΔZ é igual a zero.
E apesar disso, entre a emissão dos dois pulsos se passa um certo tempo na coordenada t. Vamos pegar agora e vamos calcular quanto tempo próprio que se passa, que vai ser, dada a definição do tempo próprio, vai ser dada por menos ΔS ao quadrado sobre C ao quadrado. E usando a expressão da métrica do campo fraco estático, substituindo, então, o fato que ΔX, ΔY, ΔZ é igual a zero, nós teríamos que a métrica de campo fraco será dada simplesmente por 1 mais 2 φ xa, potencial newtoniano, ΔT ao quadrado. O que resulta, tirando a raiz quadrada, isso resulta em 1 mais 2 φ xa sobre C ao quadrado, raiz quadrada disso aqui, ΔT. E para nós fazermos o progresso, o que eu farei agora é que eu considerarei a aproximação em primeira ordem. Todos os termos serão levados em conta somente até primeira ordem. Então, o que eu farei aqui é que eu usarei uma expansão em série de Taylor da raiz quadrada, que é dada por, dado um x, um certo x, a expansão em série de Taylor, um x genérico aqui, no caso não necessariamente é a coordenada x, esse x denota alguma variável genérica, e para essa variável genérica, quando ela tiver um valor muito pequeno, nós podemos então cortar termos de mais alta ordem. Então, usando esta aproximação e expressando termos de maior ordem, nós temos então que o tempo próprio que se passa em A será dado por 1 mais sigma A, φ A, o valor do potencial no ponto A sobre C ao quadrado ΔT. Usando um raciocínio análogo, nós podemos calcular então que o tempo próprio que se passa em B segue as mesmas expressões e usando a mesma aproximação de primeira ordem, considerando que o termo envolvendo o potencial gravitacional tem um valor muito pequeno, nós podemos escrever de maneira análoga o tempo próprio que se passa em B dessa maneira. Agora, fazendo a razão entre os tempos próprios, vamos comparar quanto tempo que se passa em A e quanto tempo que se passa em B, nós acabamos obtendo esse resultado aqui. E colocando o tal B de um lado e o tal A do outro, nós temos Vamos continuar fazendo as aproximações em primeira ordem aqui. Essa expressão ainda não está na mesma forma que nós derivamos usando a física da aceleração anteriormente. Então, o que nós faremos agora é notar que nós vamos aproximar esse denominador aqui, o termo no denominador, usando novamente uma expansão em série de Taylor e cortando termos, deixando a aproximação em primeira ordem. Nós teremos então, fazendo a aproximação em primeira ordem, que o numerador nós escrevemos dessa forma e o denominador nós aproximamos em primeira ordem dessa forma aqui.
onde nós podemos ver a aproximação do termo no denominador. Então, nós teremos essa expressão aqui, abrindo, fazendo a multiplicação termo a termo. Multiplicando termo a termo, nós teremos esta expressão. Considerando, então, somente, desprezando termos de maior ordem, este termo cruzado aqui com C na quarta, nós desprezaremos na aproximação de primeira ordem. E acaba que nós teremos, finalmente, fazendo todas essas aproximações de primeira ordem, acaba sobrando essa expressão aqui, que é idêntica à expressão que nos ensina a diferença entre o tic-tac dos relógios nos pontos A e B do foguete acelerado na aula anterior. A diferença é que, neste caso, nós explicamos a diferença na passagem do tempo nos dois pontos, nos pontos A e no ponto B, de uma maneira completamente usando a geometria curva do espaço-tempo. Agora eu gostaria de abordar um conceito um tanto sutil na relatividade geral, que é o fato de que o tempo de coordenada não equivale ao tempo próprio para observadores em repouso. Vamos ver como é o caso, como é a situação na relatividade restrita. Na relatividade restrita, vamos ver o que acontece com um observador que está em repouso. Vamos fazer o diagrama espaço-tempo, xt, e vamos considerar aqui um observador que está em repouso nessa coordenada que eu vou chamar xa, e a linha de mundo desse observador é uma linha vertical. E vamos considerar agora o intervalo de tempo entre dois eventos ao longo desta linha de mundo. Então, o que a gente vai chamar de intervalo de coordenada, o tempo de coordenada vai ser simplesmente ΔT. Mas a pergunta que nós devemos fazer é: será que esse ΔT é igual ao tempo próprio que se passa no relógio que está sendo carregado por esse observador? É essa a pergunta que devemos fazer. E então a resposta é simplesmente usando a definição do tempo próprio. Delta d tal ao quadrado, o tempo próprio, nós vemos que é menos ds ao quadrado. Aqui eu simplesmente nem vou considerar c igual a 1. E isso aqui vai ser igual a menos dt ao quadrado mais dx ao quadrado, usando o elemento de linha da relatividade restrita, que vai ser igual a dt ao quadrado menos dx ao quadrado. Como dx é igual a zero, nós temos que isso aqui, o d tal vai ser igual a dt ao quadrado. Portanto, nós concluímos que na relatividade restrita o tempo próprio é o próprio tempo de coordenada aqui, para um observador em repouso. Mas agora vamos ver como é essa mesma situação no caso da relatividade geral, no caso da métrica de campo fraco estático, que é o primeiro exemplo de um espaço-tempo curvo com o qual nós estamos nos defrontando na disciplina. Então, novamente, vamos repetir o que a gente acabou de fazer no caso do espaço-tempo plano. Fazemos o diagrama espaço-tempo, consideramos uma posição xa, consideramos a linha de mundo de um observador que está em repouso nessa posição xa, mas agora o espaço-tempo ele é curvo, né? É o espaço-tempo da métrica de campo fraco estático.
Vamos repetir a mesma situação. Nós queremos investigar se o ΔT, o tempo de coordenada, vai ser igual ao tempo medido por um relógio carregado por esse observador em repouso. Usamos então a definição de tempo próprio, vai ser menos ds ao quadrado, que vai dar igual a 1 mais 2φ, φ sendo o potencial gravitacional newtoniano. Escrevemos dessa forma aqui. Mas é da mesma maneira que aconteceu no caso do espaço-tempo plano, como o observador está em repouso, isso aqui vai para zero porque o dx é igual a zero e acaba sobrando aqui 1 mais 2φ dt ao quadrado. Portanto, qual que é a conclusão aqui? A conclusão é que o dtal, como nós temos esse coeficiente aqui, a conclusão é que o dtal, o tempo próprio, vai ser, portanto, diferente do intervalo de tempo de coordenada. E eu induzirei aqui, eu generalizarei esse resultado, que isso será verdade de maneira geral, na relatividade geral, nos espaços-tempos que nós vamos estudar ao longo do curso. Então, isso é uma coisa importante, que simplesmente ler o valor do dt, o dt que está disponível imediatamente, ele não vai nos dizer, em princípio, qual que é o tempo que se passa para um observador em repouso. Eu apresentarei agora uma aplicação do princípio variacional à métrica de campo fraco estático. E uma coisa muito interessante que vai surgir dessa aplicação do princípio variacional é que eu demonstrarei dessa forma que, no fundo, a métrica de campo fraco, a métrica, esse espaço-tempo fracamente curvo que nós vimos, ele contém, no fundo, uma descrição da gravidade newtoniana. A ideia agora é, através da aplicação do princípio variacional, nós derivarmos as equações de movimento de uma partícula livre se movendo no espaço-tempo curvo descrito pela métrica de campo fraco. Eu começarei então escrevendo aqui o elemento de linha apropriado. E a primeira coisa que nós vamos fazer depois de escrever o elemento de linha é escrever aqui, nós queremos obter uma expressão para o tempo próprio, que aqui a nossa definição, o tempo próprio, ele é definido dessa maneira, de maneira geral. Dtal ao quadrado é menos o quadrado, menos o elemento de linha, dividido pela velocidade da luz. E aqui, para fins ilustrativos, eu vou manter os termos com C na equação. Porque o que nós vamos fazer aqui? Nesse tratamento, nós vamos manter, lembrando que, como nós temos feito na métrica de campo fraco, nós estamos manter somente termos em primeira ordem. E, além disso, nós vamos manter somente esses termos em primeira ordem em 1 sobre c ao quadrado. Por exemplo, se houver termos que têm 1 sobre c na quarta e assim por diante, nós vamos desprezar, mantendo o espírito do nosso tratamento aqui, condizente com espaços-tempos fracamente curvos. Substituindo esse elemento de linha aqui na nossa expressão para o tempo próprio, nós obtemos então e para fins ilustrativos eu não vou considerar
dy ao quadrado e o dz ao quadrado aqui, tá? Eu vou, de agora em diante, eu vou considerar somente o dx ao quadrado na expressão aqui, só em uma dimensão espacial, e nós temos então que o tempo próprio é escrito dessa maneira. O próximo passo agora será escrever da seguinte maneira essa expressão. Eu vou, eu vou colocar um dt ao quadrado aqui embaixo, vezes um dt ao quadrado, e dessa forma eu vou colocar em evidência o dt ao quadrado aqui fora. E aqui nós teremos então simplesmente o quadrado do módulo da velocidade da partícula. Finalmente eu vou tomar a raiz quadrada aqui. Eu vou tomar a raiz quadrada dessa expressão. Como o próximo passo, lembrando a gente colocar aqui a raiz quadrada aqui fora. E como próximo passo, eu vou fazer a integral. Eu integrarei fazendo a integral desse valor aqui do tal, nós teremos então a integral de um ponto A de um evento A até um evento B. E eu escreverei essa expressão de uma maneira, eu vou escrever ela de uma maneira ligeiramente diferente, agrupando termos em termos de 1 sobre c ao quadrado. E aqui nós temos c na quarta. O próximo passo é notar que esse termo aqui, por possuir um c na quarta, implica que esse termo aqui ele vai ter um valor muito pequeno e, portanto, na nossa aproximação de primeira ordem, ele vai ser desprezível. Então, vamos desconsiderar esse termo aqui. E o segundo ponto a considerar é que no espírito das aproximações eu vou usar a seguinte expansão em série de Taylor. Eu vou levar em conta que para valores muito pequenos do Xi, para valores muito pequenos do Xi, nós vamos poder desprezar valores de maior ordem e aproximar então essa expansão aqui para valores pequenos de Xi dessa forma aqui. Portanto, essa expressão aqui, nós vamos poder, levando em conta essas duas aproximações aqui, nós vamos poder aproximar ela da seguinte maneira. Nós vamos poder, então, jogar fora essa raiz quadrada aqui, aproximar a raiz quadrada por uma expressão linear. Portanto, a expressão resultante ela vai revelar a diferença entre o tempo próprio e o tempo que se mediu, o tempo de coordenada. Então, nós vamos acabar com a seguinte expressão. Esta expressão resultante, ela nos mostra a diferença entre entre o tempo medido por dois observadores. O primeiro observador que está medindo num relógio que ele carrega consigo, e um segundo observador que vê esse primeiro observador se movendo. Nós temos uma combinação de dois efeitos aqui que causam essa diferença do tempo medido entre esses dois observadores. Nós temos um termo devido à velocidade, que é o efeito de contração de Lorentz, que é um efeito da relatividade restrita,
Mas nós também temos um efeito gravitacional, que é o que eu chamei de efeito interestelar, em homenagem ao filme Interestelar, que é o efeito da gravidade de atrasar, de fazer o tempo passar mais devagar nos relógios, que até nós poderíamos chamar de um efeito de dilatação do tempo gravitacional. Essa primeira parte consistiu em colocar o tempo próprio em uma forma simplificada e apropriada para a gente fazer as nossas manipulações. A segunda parte agora vai consistir de finalmente aplicarmos o princípio variacional nessa expressão que está mostrada aqui. O princípio variacional que nós vamos aplicar nessa situação será muito semelhante ao princípio variacional utilizado na mecânica clássica, que já foi visto num curso de mecânica clássica, e é de fato utilizado para derivar as equações da mecânica lagrangiana. E o princípio variacional vai ser o seguinte: dado esse caminho, tem esses dois eventos no espaço-tempo A e B, e nós temos uma partícula que vai percorrer esse caminho entre A e B. A separação espaço-temporal entre esses pontos, entre esses eventos A e B é uma separação do tipo tempo. E a partícula ela poderia escolher infinitos possíveis caminhos para chegar de A até B. Né? Poderia fazer um caminho assim, poderia, quem sabe, escolher um outro caminho assim. Qual que serão as equações do movimento da partícula que vão ditar o caminho que ela de fato vai percorrer entre A e B? Como é que nós podemos aplicar um procedimento para descobrir essas equações do movimento da partícula? Bem, a resposta é usando o princípio variacional e a linha de mundo que a partícula vai de fato percorrer entre esses dois pontos, que será essa linha de mundo aqui, ela será a linha de mundo que extremizará o tempo próprio dessa partícula entre os dois eventos, ou seja, dado o tempo próprio que a partícula vai levar para percorrer entre esses dois eventos, se nós extremizarmos esse tempo próprio, que equivale a realizar essa operação aqui, nós vamos descobrir as equações de movimento corretas da partícula que ditarão a linha de mundo que ela de fato irá percorrer. Se neste ponto você estiver com dúvidas sobre o que o delta significa e sobre cálculo variacional, o delta representa pequenas variações na quantidade em que o delta está sendo aplicado. Se você estiver em dúvida, eu sugiro consultar, revisar os princípios do cálculo variacional num dos dois excelentes livros, por exemplo, o livro do Marion ou o livro do Taylor de mecânica clássica, e revisar e depois retornar aqui. Então, escrevendo o resultado, aplicando o cálculo variacional aqui, escrevendo delta do tempo próprio, nós teremos aqui, consultando a expressão do tal lá em cima, nós teremos o delta TAB mais o delta aplicado à integral. Esse valor aqui dará zero, e então acabará sobrando essa expressão aqui para a gente. Escrevendo agora, chamando essa quantidade aqui entre parênteses de um L, e notando que o parâmetro da trajetória da partícula é o t, nós temos então que nós podemos escrever essa expressão como
o delta dTL, e esse L aqui, esse L maiúsculo, vai ter o mesmo papel, um papel análogo ao lagrangiano, e, portanto, essa equação aqui, ela vai implicar que a quantidade entre parênteses que nós definimos um análogo a um lagrangiano, esse L que nós definimos como sendo igual a φ menos v ao quadrado sobre 2. Se você quiser, você pode inclusive definir com um sinal trocado, você vai ter essa liberdade, e se você trocar o sinal, esse L será de fato o lagrangiano físico da partícula, que será a energia cinética menos a energia potencial gravitacional. Mas aqui eu vou deixar da maneira que estava. Então, essa equação aqui implicará, mediante o cálculo variacional, que as equações de Lagrange serão obedecidas. O L terá que obedecer às equações de Lagrange do cálculo variacional. E, finalmente, o próximo passo da derivação eu deixarei como um exercício para se abrir quais são os valores dessas quantidades aqui, que é um passo trivial de aplicação de cálculo, e o resultado será igual a derivada em relação a x, ou, melhor, se nós induzirmos o que seria o resultado em 3 dimensões, nós teríamos obtido em 3 dimensões que a equação de movimento da partícula é dada por essa equação aqui. Mas essa equação é justamente a equação de movimento que controla uma partícula que está se movendo sobre sobre a ação de um campo gravitacional φ. Portanto, nós acabamos de recobrar as equações da mecânica newtoniana de uma partícula sobre o efeito da gravidade, usando uma abordagem completamente diferente baseada num espaço-tempo curvo. Portanto, eu gostaria de concluir mencionando que a métrica de campo fraco, na verdade, ela contém uma descrição da mecânica newtoniana, da gravitação newtoniana. Um segundo ponto a ser notado é que perceba que a massa da partícula teste que nós estamos considerando não entrou em nenhum momento nos nossos cálculos. E pelo fato da massa não ter entrado em nenhum momento, isso implica que o nosso formalismo está automaticamente consistente com o princípio da equivalência.